Bom dia para quem é de ouvir de dia, boa tarde para quem é de ouvir de tarde, boa noite para quem é de ouvir de noite e boa madrugada para quem é de ouvir de madrugada. Hoje, dia 8 de março de 2021, estamos dando início ao 8º episódio do podcast Futebol Filosofante, esse encontro que pretende transar futebol com filosofia, como se fosse uma conversa de bar, uma pelada. Eu continuo sendo Vinícius Ost e continuo acompanhado luxuosamente de Vander Vieira e Felipe Thiago dos Santos. E sem mais delongas, eu queria passar a palavra para eles, para que eles dessem início a essa discussão. Boa noite, meus camaradas, Vinícius, Felipe, prazer enorme mais uma vez aí estarmos juntos para a nossa gravação. De cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo as suas necessidades, diria Karl Marx ao pensar na justiça. Já para Friedrich Nietzsche, as pessoas não querem ser os degraus para que ele possa ascender, e Nietzsche considera isso muito injusto. Dessa maneira, podemos perceber que o conceito de justiça atravessa a história da filosofia e a história da humanidade. De Sócrates a Habermas, das máximas de Ptahotep no Egito Antigo aos modernos códigos de justiça, pensar qualquer civilização é pensar justiça. Mas se no direito a justiça pressupõe uma distância, uma tal imparcialidade rara, é possível tal distância analítica acontecer em assuntos que envolvem patos, que nos afetam, que nos tomam? Isso é o futebol, isso é a vida. Assim, nesse terreno patológico, essa distância, essa análise do que é justo é muito mais complexa. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. O João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Foi justo a vida para João, para Maria e para Raimundo? E no futebol, é possível justiça em um esporte tão desigual desde as suas bases? É possível justiça em um jogo que reúne Corinthians e Mirassol, Atlético Mineiro e Patrocinense? E se a gente pensar no abismo entre esses times de todas as formas possíveis, é justo o Bayern ser campeão há 8 anos, o Glasgow há 9 anos, a Juventus há 9 anos? Isso é justo para um campeonato, para uma competição? E aí, meus queridos, é justo essa distância financeira, esses currais de times que alguns times fazem em alguns campeonatos? É justo as decisões do VAR anulando gols depois de 4 minutos de emoção? Meus camaradas, depois dessa... Não, vamos bater palma. Essa daí foi genial. Enfim. Só te interromper, Felipe, você poderia ter... Vai lá. Agora, cara. Eu acho que a gente poderia terminar o programa agora. Assim vocês vão me deixar... Esse foi o melhor momento. Vocês vão me deixar envergonhados, galera. Não tenho mais o que falar, né? Mas, enfim, o que é justiça, o tema de hoje, né? Como o Vandinho levantou a bola. Acho um tema interessantíssimo para a gente discutir aí, para a gente colocar também dentro do que foi a temporada 2020 ou 2021, que agora já não sei. Enfim, acho um tema muito interessante e acho que a pergunta levantada pelo Vandinho, se é possível haver justiça no futebol, enfim, a gente vai discutir ao longo do programa, mas eu acho que sim e não. Depende da forma como a gente vê. Enfim, já passo a bola pro Vinição, porque tô meio chocado com essa introdução. A introdução foi patológica, hein? Foi igual um grande jogo, hein? Era a intenção, galera. Era tocar, galera.
Então, eu acho que essa justiça que se busca no futebol, primeiramente, é a justiça para citar a história da filosofia, que o Trasímaco vai falar na República, né? Que é a vontade do mais forte, né? Fazer a vontade do mais forte. Aí eu acho que é essa justiça que muito se busca. A justiça do VAR também, eu acho que é essa que, no final das contas, acaba favorecendo sempre o mais forte. A França foi favorecida, de certo modo, na final da Copa do Mundo e acaba proporcionando algo injusto para quem está assistindo. Então, a resposta, se é possível justiça no futebol, eu acho que do ponto de vista do jogo, não. E acho que do ponto de vista do público, torna-se até mesmo uma desculpa. Algo que perdura, foi injusto com o meu time, é sempre tudo injusto com o meu time. O torcedor ele tende a achar que foi injustiçado. Mas, de uma experiência pessoal, mais do que justiça, aquilo que eu busco no futebol é uma espécie de beleza, de patos, como essa apresentação. É muito melhor um jogo injusto, no sentido de que um time ataca o tempo todo e acaba tomando um gol numa bola vadia, do que um jogo chato, onde não há injustiça porque ninguém tentou. É um 0-0. É difícil que o jogo seja justo, porque é da essência do futebol que as possibilidades criadas não se revertam num placar, né? Ou seja, o placar ele não vai refletir aquilo que foi o jogo. Então essas possibilidades, para o torcedor, elas acabam ecoando eternamente, como é o caso do Barbosa, como, não sei, para o torcedor argentino, na final de 2014, aqueles gols perdidos pelo Higuaín. Deve ser algo que vai sendo rememorado para o torcedor do River Plate tomar 2 gols aos 45, para o torcedor do Santos. Então é sempre injusto, mas eu acho que não vem ao caso a justiça nesse sentido, né? Acho que a gente deveria procurar um jogo bonito, mas não só esteticamente, um jogo que nos pega, né? Um jogo que não é tedioso. É muito melhor um jogo injusto bom do que um jogo justo que seja entre Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari. Eu acho que eu concordo com você que é difícil buscar dentro do jogo em si, falando do jogo em si, dos 90 minutos que está rolando ali, uma justiça que seja ideal. E mesmo que se utilize do VAR, por exemplo, é uma falsa ideia de justiça. Eu fiquei pensando ao longo do dia na própria palavra da justiça mesmo e na relação que ela tem com o termo justeza, de igualdade, né? Como isso tem um aspecto ou fiquei pensando também um pouco na filosofia do direito do Kant, por exemplo, como a justiça é aquilo ou a direiteza, como a palavra no alemão denota mais, é aquilo que que me é dado pelo direito. Ou seja, aquilo que não é formulado, mas aquilo que é o imperativo, enfim. E eu fiquei pensando que por exemplo, essa definição do direito ou da justiça, ela não tem muita aplicação dentro de um jogo do futebol, porque, por exemplo, você pode ter um time ou um juiz, por exemplo, que não valida um gol. Você vai passar uma semana, por exemplo, aí vamos supor que tenha outros. Só dando um exemplo de uma situação, aí tem outros equipamentos e vê que, na verdade, o gol deveria ter sido validado. O time que foi, entre aspas, injustiçado, ele nunca recebe os 3 pontos de volta, ou quase nunca. Então, essa ideia de haver uma justiça no futebol, eu acho ela meio... ela é um pouco tacanha. É claro que, do ponto de vista do injustiçado, muitas vezes, ou mesmo do torcedor injustiçado, para ele teria sido melhor, talvez, que o jogo fosse justo. Um exemplo clássico para mim é o torcedor da Portuguesa. No jogo entre Portuguesa e Corinthians, agora já nem lembro o ano que o jogador da Portuguesa domina a bola com o peito e o juiz dá pênalti. O Corinthians... o torcedor da Portuguesa nunca mais esqueceu esse jogo.
Por outro lado, eu concordo com o Vinição que o futebol ele não pode ser baseado tanto na justiça, porque você pode tirar a beleza. Por exemplo, se existisse VAR desde há 30 anos, não teríamos o gol de mão do Maradona. Então, o VAR teria tirado, a justiça teria tirado um lance genial, por exemplo, né? Agora, quem sofre, eu volto a insistir no ponto, né? Quem sofre, o injustiçado, no caso, o torcedor, é o dolorido, né? Também não é tão fácil, enfim. Essa justiça, né? O problema é quando ela é essa justiça que vem depois do jogo, ou depois de um lance muito cabal, assim, ela vem para fazer justiça para quem, né? Como você está falando, ou seja, se depois de 5 minutos do gol do Maradona o gol fosse anulado, e aí, isso seria justo para quem? Quando a gente pensa, você citou a Portuguesa, em 2013 também a Portuguesa fica na Série A no campo e tem um erro grotesco administrativo, jurídico lá, que juridicamente o time fica injusto, fica errado e é excluído, perde pontos e cai. Isso é justo com campeonatos? Foi justo com o time e aquilo ali foi o início de uma derrocada absurda da Portuguesa. Eu acho que essa coisa realmente desse tipo de coisa ir contra o repente do futebol, né, contra essa emoção que vocês falam, é foda por causa que você cria essa desculpa que você dá para momentos como esse. Então o time que perde, ele vai lá e ele sempre vai tentar achar um erro do juiz ou um erro de uma falta não dada e tal. Enquanto uma vitória ou uma derrota, ela é fruto de um tanto de contingência dentro de 90 minutos, né? Então um time pode jogar muito melhor coletivamente, então esse time seria justo ele vencer, mas do outro lado tem um jogador lá endiabrado que faz 3 gols. E esse jogador faz o outro time ganhar. É muito difícil a gente pensar em resultados exatamente justos, por mais que existam construções, né? Você construir um time, trabalhar para uma coisa, organizar isso, e lá na frente o resultado do jogo em si ficar próximo do que você considera justo. Mas se a gente pensar assim, todo mundo trabalha, todo jogador acorda lá para treinar, todo time tenta trabalhar, vamos dizer assim. Então é difícil a gente pensar no que seriam esses resultados justos, né? Acho que algo que sempre se diz, por exemplo, é que não foi justo a seleção de 82 perder, né? Que ela jogava um futebol primoroso, que havia até uma questão de certo reconhecimento no sentido daquilo que a gente gostaria de ser, né? Como futebol, né? Uma encarnação desse futebol improvisado, que é meio rebelde, que vai todo para cima, é meio impossível de se pensar assim. Enquanto a seleção de 94, por exemplo, é uma seleção que pouco se reconhece, né? As pessoas preferiam, principalmente quem viveu em 82, preferia muito mais o título de 82 do que... Seria muito mais justo, né? O título de 82 do que o título de 94. Mas como? Como é possível determinar isso, né? A não ser por esse pathos, né? Por esse sentimento que uma certa equipe desperta. Mas eu acho que esse despertar é justamente pelo risco, né? É uma equipe que se propõe a ser injustiçada, né? A perder, a ganhar de muitos gols ou a perder, porque vai com todo o ímpeto e já a seleção de 94 é uma seleção que não tinha tanta graça, a não ser pelo Romário, né? E para o torcedor é uma coisa massa, porque muitos, como você falou, para o torcedor ele fica mais feliz com esses momentos que uma seleção, que um time pode dar, mesmo sem um título, mas que são momentos mágicos, do que momentos que o que seria justo ou não ganhar, mas ele ganha, mas ganha com todo esse aparato burocrático, não encantador, né? O Cruyff fala que, em primeiro lugar, para as equipes dele, era importante divertir a multidão. Em segundo, era vencer. E eu acho que, na verdade, a justiça está mais próxima dos esportes individuais, por exemplo, do que dos esportes coletivos. E aí, se você coloca os esportes coletivos, se você compara, você tem a justiça, eu acho que ela está um pouco mais próxima do basquete, por exemplo, e de outros esportes, do que do futebol. E o futebol,
eu acho que isso pertence ao futebol e isso engrandece ainda mais o futebol, o fato do futebol não ser justo. E é por isso que é lindo, é estético, é prazeroso, é um tesão ver um time pequeno, por exemplo, às vezes derrotando um time grande, como na Copa do Brasil, que eu acho que é um campeonato muito legal de se ver, porque sempre na primeira rodada sai um grande. Sempre tem uma zebra, com o Asa de Arapiraca, por exemplo, que vai ser sempre lembrado. Eu acho isso deixa o futebol mais interessante ainda. Nos outros esportes, por exemplo, é muito mais difícil falar, porque tudo se baseia no desempenho de uma pessoa. E aí fica um pouco mais ou de um equipamento. Mas no caso do futebol, que chuteiro é tudo igual e são 11 contra 11, acho que a justiça ela não entra exatamente dentro de campo, pelo menos não o que envolve o resultado de um jogo. Ela entra quase muitas vezes quando você tem, como vocês citaram, um projeto, enfim, um time que a tal da regularidade, por exemplo, e um time que não se deixa ser tomado pelo acaso dentro do jogo, mas a justiça nunca vai conseguir, enfim, tomar o futebol para si. Espero que não, né? E essa coisa que você fala de competições como a Copa do Brasil, né, que dão margem para times menores ganharem, se a gente pensa, então, retornando nessa noção de justiça que o Vinícius citou, da Grécia Antiga, de um interesse do maior, isso é tão massa, fica uma coisa injusta para aquele maior que perdeu o título. A gente tem lá a narração de Corinthians e Sport com o Kleber Machado narrando os 2 gols do Sport super, de um jeito assim, vergonhoso, mas é uma coisa que sempre une todos os outros torcedores. Quando a gente vê a Ponte chegar na final da Sul-Americana, o Goiás chegar na final da Sul-Americana, o Santo André, o São Caetano, a gente tende a ver esses times que teoricamente nunca seriam os justiçados, seriam os injustiçados, e quando eles chegam perto de glórias, né, as pessoas até se emocionam com isso, né? Trazer esse futebol assim, de você torcer pro time, né? Ou como foi com aquela vez da Chape também, na tragédia, de sem proporções, também foi essa coisa de quase todo mundo, muita gente, né, pegar a Chape para ter aquele carinho durante um tempo ali e tal. Parece que a justiça se faz simbolicamente, né, nesses momentos, né, quando o menor vence o maior, né? Isso seria social. Exatamente, assim, que é difícil, por mais que o futebol não seja exatamente esse igual o que é a sociedade, ele é um reflexo da sociedade também, né? Com certeza. Mas eu acho que não faz muito sentido cobrar aquilo que se faria na sociedade dentro do futebol, né? Acho que é algo muito representativo, o torcedor se vê representado, mas se você cobrar ipsis literis, que, por exemplo, haja uma ética dentro do futebol, o fair play é ridículo, E muita demagogia, muitas vezes tira o espírito, não representa o torcedor, aquilo que o torcedor quer. Aos 40 minutos do segundo tempo, seu time perdendo, você vai devolver a bola, meu amigo? Não existe isso, cara, não existe. Então, essa questão de querer uma justiça dentro do jogo, eu acho que é um espelhamento. Essa justiça que buscam nos programas, na discussão, né? O torcedor, ele tem todo o direito, né? Eu acho que é muito importante, né, isso na sua fala, de que o futebol ele não reflete muitas vezes o social, ou muitas vezes ele reflete, isso é também meio problemático. Porque tem um papo muito complicado quando se trata do tema da justiça, simplesmente no Brasil, porque já há de anos para cá, dentro do âmbito da política, tem essa ideia de se fazer justiça, se combater a corrupção, e em nome da justiça se faz muita coisa que, enfim, que muitas vezes tira um país inteiro do trilho. Do futebol parece ser, nesse caso, também um pouco isso, assim, algumas coisas como o VAR, por exemplo, que a gente já comentou, tira totalmente a possibilidade de você fruir, né? Então é muito melhor
concordo totalmente com vocês que às vezes é muito melhor ter um jogo injusto, já porque a injustiça ela faz parte do futebol, né? Então a gente não deve procurar, sei lá, justiça a qualquer preço, né? Não se deve cometer injustiças em nome da justiça, né? O VAR é muito isso, né? Porque você procura micro-erros, né? Micro-infrações que podem sujar o gol. Então, você causa algo injusto, você demora, é injusto com o torcedor, é injusto com o jogo e com os jogadores também, né? Porque você quebra o ritmo. Teve uma final da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, e teve um gol anulado. Sei que acabou o jogo, pô, ali, porque os jogadores fica aqueles 5 minutos, aquela coisa. Onde há justiça nisso? Qual o interesse? Essa aplicação do VAR mesmo você tem uma mudança de postura que hoje em dia muitos gols que os caras fazem, o cara não sai comemorando naquela explosão do momento do gol. Ele meio que faz o gol, primeiro ele tenta olhar para o outro lado para ver se tem alguma bandeira, para ver se ele pode comemorar. Então você quebra esse momento da fruição geral. E eu digo isso por mim também, quando eu tô vendo um jogo assim, se é um gol decisivo, eu nunca comemoro na hora, eu fico assim, caralho, eu posso comemorar, posso, não posso? Olha como é que isso aí é uma quebra no momento da catarse, que é o gol, né? O futebol, na porra toda dele, a gente espera o gol acontecer, né? Isso é foda. Nessa questão do VAR, eu acho assim, quando são erros extremamente grotescos que mudariam muito a história de um jogo de maneira que aí sim seria quase ilegal, eu acho que ele até faz parte, mas não com essa aplicação brasileira de demorar 5 minutos. Agora, querer ver realmente a ponta da chuteira do cara na frente do outro, aí é perceber que o momento não é tão congelável assim, né? Tira o aspecto do futebol, que é aquele aspecto do momento, né, cara? Você transforma o futebol em imagem. E você congela uma imagem, né? É impossível você pegar essa coisa tão... Essa coisa não é fixa, não é estática, né? Se for um erro absurdo, algo sim ou não, é claro, aí tem que intervir. Mas tem muitos lances que são interpretativos. Na televisão os caras... Exatamente. Então não faz sentido nenhum. Tem que valer a decisão do árbitro. E a decisão do árbitro muitas vezes é supervalorizada também, pô. Como se o cara não pudesse errar, não fosse errar. Vai errar, pô. Erra-se na justiça de fato, e cancelam-se decisões, como aconteceu hoje com o Lula. Imagina no futebol se não vai errar. O Gabigol erra, cara. O Cristiano Ronaldo erra. Você acha que um juiz não vai errar? Aí fica nessa, não pode haver erro, e acaba havendo um erro muito maior que estraga, que acaba tirando esse fator que é o fator do momento. Sem falar que a injustiça, muitas vezes, ela chega a ser até bela. Eu estava assistindo um jogo essa semana ou semana passada do Borussia Dortmund, e teve um lance do VAR que me chamou muita atenção, porque um jogador recebe a bola na ponta esquerda, e o tal do Haaland, daquele norueguês, assim, ele sai no meio do campo, e ele dá um pique gigantesco, e aí lá na frente ele recebe a bola e faz o gol. Aí os caras descobriram, né, fez o gol, comemorou, pá. No momento que ele sai correndo lá do meio do campo, ele dá uma puxada no calção do cara que tá do lado dele, do marcador. E aí esse marcador levanta a mão e fala, porra, me puxou, assim, e ele sai correndo e faz o gol. Aí eu fiquei pensando, porra, é genial essa puxada de calção que ele dá no cara, assim, ele merece o gol por ter roubado, assim. Mas não, veio o VAR e anulou o gol. Aí... E eu concordo totalmente com o Vandinho. Outra sensação que me dá é, mesmo quando eu tô assistindo um jogo do meu time, que sai o gol e que eu tenho certeza que o gol é legal, eu não consigo não esperar assim, até que o juiz, dá aqueles 5 segundos que você vê que o juiz vai olhar ou não vai olhar ali, vai ouvir, vai pôr a mão na orelha e vai começar todo aquele teatro. Pô, chato pra cacete. Quebra o momento mais esperado do jogo, né, cara? Que é o gol. Exatamente. Essa coisa tinha que ser em erros muito crassos, assim, em erros muito absurdos. Tirando isso aí, tem coisas que são muito detalhistas. Como esse lance do atacante norueguês aí, né? Isso é beleza do futebol também, né, cara?
gente tem que ver isso aí. Quantos craques brasileiros antigos são esses craques lembrados exatamente por esse componente da malandragem, né? Não era só o futebol, assim, era todo um... Aquele lance, eu acho que era do Newton Santos, que ele faz uma falta e bota um pezinho pra fora da grande área pra não ser pênalti. Pô, que isso? Genial. Agora, eu acho que tem um outro lado do aspecto da justiça que o Vandinho comentou também no início da fala dele, que é o fato também do futebol ele ser injusto pela sua própria organização. Então agora é um momento que, por exemplo, a gente está acompanhando os campeonatos estaduais. Campeonatos estaduais é um reflexo disso, assim. O que me incomoda um pouco nessa injustiça é o espaço mesmo de grana que os pequenos times não têm, assim, não tem a visibilidade, joga um campeonato, 2 campeonatos no ano, e do que esses times vivem, assim, enfim, aí acho muito difícil, e acho mais difícil, assim, já vou até, não vou dar, eu ia dar até o 7-1 para isso, mas eu vou comentar agora, e você tem formatos como o Campeonato Carioca, por exemplo, que deixa mais difícil ainda o time ser o campeão final lá, sabe? Então, sei lá, acho que nesse aspecto a justiça ela deveria ser um pouco mais buscada. Nesse aspecto faz todo sentido falar numa justiça, no aspecto financeiro mesmo, de distribuição de dinheiro, né, de capacidade, porque parece que seu time está se ferrando porque mereceu, sempre assim, né? Fez alguma coisa errada lá, está se ferrando. Todo time tá passível de desaparecer nesse modelo, assim. O Cruzeiro é um exemplo pra gente mais bem atual disso, né, cara? O Cruzeiro deixa de ser um time que era referência em administração, em centro de treinamento, em títulos, né, e tal. E, pô, o Cruzeiro tá acabado, cara. O Cruzeiro tá na Série B pelo 2º ano seguido, que é como se fosse um segundo rebaixamento, né? Um time grande cair, não subir, é um segundo rebaixamento. E, sinceramente, não tem prognóstico para subir, não. Esse ano a Série B vai ser justa esse ano, hein? Se a gente tá falando disso, a Série B vai ficar massa, cara. Tem muito time, né, pra fazer um campeonato legal, assim. Inclusive o Remo do Pará, né? Depois de 13 anos, cara. Nada mais injusto do que essa distribuição, campeonato sulista, né? Que não é um campeonato nacional. Esse é um retrato da injustiça. O Campeonato Brasileiro é um retrato da injustiça, né? Como se vai falar em justiça dentro do Campeonato Brasileiro? Quando a gente pega essa questão sul e sudeste, que marca nosso campeonato, e olha que o nosso campeonato, em comparação com alguns campeonatos internacionais, pelo menos tem mais times possíveis de serem campeões, tipo assim, né? Aquela coisa que a gente tinha 12 times grandes e tal, tem esse afunilado de uns anos pra cá. Mas essas diferenças são muito grandes. Um time Goiás, Ceará, Fortaleza, essa galera na Série A passa um aperto danado para conseguir se manter na Série A, né? O Ceará acho que foi 11º colocado e foi tipo a melhor campanha do time nos pontos corridos. Você competir com um time que tem possibilidades financeiras que chegam a ser 7, 8 vezes maior que a sua, é foda. Na verdade, você tem 12 times, às vezes até menos, assim, né? Mas você tem muito poucos times pro país do futebol, né? Acho que a diferença de se ver também no Brasil para outros países, eu diria não só do Brasil, da América do Sul, de uma maneira geral, para outros países, é uma diferença brutal da primeira divisão para a segunda divisão. Assim, uma segunda divisão, segunda e terceira divisão sem qualquer tipo de apoio, ou, enfim, sem um certo poderio. Eu acho um pouco triste, na verdade. Tem times que tentam, na verdade, romper um pouco com essa injustiça cometida, sobretudo pela televisão, de onde vem a maior parte
uma boa parte da renda de um time. Quem comanda isso, né? Financeiramente. Então, times como o Atlético Paranaense, o próprio Palmeiras e o Flamengo começaram, enfim, começou uma nova discussão sobre como essa gestão de dinheiro, né? Enfim, é muito questionável, na verdade, a postura de muitos times em relação à própria televisão. Isso daria um tema para um outro programa, mas de qualquer forma é tudo muito injusto. Como o Vandir falou, você tem primeiro essa regionalidade, o Sudeste, que domina o cenário nacional, e você não tem quase nenhuma repercussão dos campeonatos do Nordeste, sobretudo dos campeonatos regionais, dos campeonatos estaduais. Não tem repercussão nenhuma, enfim. É complicado. A nossa Série B, você fala dessa distância da A para B, a Série B paga 6,5 milhões, se não me engano, para cada time, de maneira igualitária, e a Série C e a Série D no Brasil, elas não têm cota. O time só recebe ajuda de custo para viagem, e uma ajuda de custo bem pequena, assim, que eu acho que não chega a 1 milhão na competição toda. Você vai criando times que, tirando isso aí, tem dificuldade para movimentar dinheiro, seja lá com camisa, torcedor, sócio-torcedor, então, basicamente não existem, ou poucos times pequenos têm, e a gente vai criando esses gargalos, né? Por isso que no Brasil, quando um time cai, a chance, ele tem cada vez mais ele tem chance de ficar anos sem conseguir voltar, né? Com essas diferenças, assim. A Premier League, quando você é rebaixado, o seu primeiro ano na segunda divisão inglesa, você recebe a mesma cota da Premier League. Aí também já tem até outra questão, né, do que seria justo ou não, porque o que tem acontecido é que em vários dos últimos anos, um time cai e no ano seguinte consegue subir, porque ele chega na segunda divisão com um poderio muito maior dos times que são da segunda divisão. Mas, enfim, essa diferença entre primeira e segunda é muito patente, né? Mas aí não era justo pro time da segunda divisão também, né? Porque antigamente o time da Série A ele tinha um benefício, né? Porque ele continuava recebendo uma grana muito maior, poderia manter o time de Série A na Série B, ficava mais fácil dele subir. Isso, igual essa coisa do campeonato inglês, realmente é pior para os times que já estavam na Série B, né? Teria que ser uma grana que fosse igualmente distribuída, né? Assim como na Série A, porque a própria televisão é pautada muito na torcida, não importa o jogo, né? O Flamengo sempre passou muito, independente se o jogo era horrível de ver, né? Enquanto isso, poderia ter um time jogando muito bem, sei lá, o Fluminense, o Cruzeiro, que estava jogando bem, que seria interessante de ver, né? Seria um produto interessante, seria um espetáculo, mas isso não é transmitido. O jogo do Santos nunca é transmitido. Então, isso sim, aí sim a gente pode falar de uma grande... O que não é justo nem com o torcedor, porque, igual você falou, o torcedor do Santos, por exemplo, precisa pagar para assistir o jogo. E o caso do Santos, por exemplo, eu acho que é uma exceção, porque o Santos é um dos poucos times que faz todo uma manobra de mexer com a base de uma maneira extremamente interessante para poder vender jogador e para poder ter dinheiro para poder disputar o campeonato, porque eu acho que tem essa discussão que envolve a grana que a gente, grana de televisão, grana de uma maneira geral que a gente está tomando aqui, de justiça, querendo ou não, tem um certo patamar de grana mesmo que você não compete, não dá para competir. Se você colocar o patamar de dinheiro, por exemplo, ou quanto de arrecadação que tem o Flamengo Internacional, é uma diferença grande, mas o Internacional, ele, como a gente já comentou aqui, ele poderia ter sido campeão no Campeonato Brasileiro, e não foi. E não pode falar que foi injustiçado, e não pode falar que foi por falta de grana. Enfim, teve chance, teve outra chance, e teve mais uma última chance, não conseguiu. Enfim, agora, em outros casos, a discussão ela é muito mais embaixo. Eu acho muito perigoso, por exemplo, já que a gente está falando do Campeonato Brasileiro também, acho muito perigoso o projeto do Red Bull Bragantino, por exemplo, que aí é outro que está entrando para fazer grana também, e que vai fazer com que outros times, enfim, se coloquem abaixo também, porque pretende-se também um monopólio, né? Enfim.
essa questão do Red Bull, você cria uma coisa que você traz ainda um desequilíbrio financeiro que vem de fora, né? Então não é nem a ideia de que um time em si cresceu e que aquilo é uma coisa, sei lá, movida pela torcida e tal, é movido por uma empresa que vai colocar jogadores para ter vitrine com esses jogadores e vender esses jogadores. E claro que com isso, né, fazer bons times e conseguir ganhar títulos também. Mas não vai ter nenhum interesse de você, sei lá, manter um grande jogador para que isso favoreça um bom jogo e você tenha mais torcedores. Isso aí talvez para eles vai ser relevante, né? Até porque também no contexto brasileiro é muito difícil um time crescer do nada, assim, nesse sentido de conseguir pegar massa de torcida, né? Por mais que o Bragantino seja um time com alguma tradição estadual, né? Mas no cenário nacional pode conseguir ter poderio financeiro, mas chegar a esse patamar dos clubes mais tradicionais é difícil, né? Acho que o Brasil também ele corrói toda a lógica, né? Porque aquilo que dá certo nos outros lugares tem grande chance de dar errado aqui, de dar errado de uma maneira muito bizarra, característica aqui desses trocos aí. E o Bragantino, o Red Bull também ainda não conseguiu dominar, né? Nenhuma região, assim, né? Nada garante que eles farão, assim. Mas essa tentativa do domínio é meio burra também, né? Porque perde a graça o campeonato, né? Sei lá, o campeonato italiano, Juventus ganhando milhões de vezes, o campeonato alemão, tem outras graças dentro do campeonato, certamente, para quem vê, mas esse domínio absoluto é justo, né? Porque é justo, né? O melhor time ele sempre ganha, mas ele é sem graça, né? Pra gente que gosta de futebol e não só torce para um time específico, ele fica sem graça, passa a ser pra gente como espectador injusto, né? Esses campeonatos, assim, você tem esses times que vão ganhando repetidamente, ganhando com uma facilidade extrema, ganhando assim, às vezes sem fazer nenhuma força. É óbvio, né? Tira a graça Não, tira a graça. Você não sabe quem vai ganhar, você já sabe quem vai ganhar. Sim. E você vai tendo muito menos, como o Felipe falou, né? Aqui, tanto com times com uma distância não tão grande quanto Flamengo e Inter, mas até também, sei lá, num Flamengo e Avaí, às vezes o Avaí vai lá e ganha de 3-0. Para a Juventus tomar 3-0 de um time pequeno italiano, assim, vai ser a cada 3 anos, vai ser uma coisa muito mais rara. Para o Bayern acontecer isso com o Bayern vai ser muito mais raro, né? Eu acho que essa concentração, assim, isso vem da concentração de renda e tudo mais, mas esses campeonatos que vão se afunilando tanto assim, e para mim vira um saco de ver, assim, eu que acompanho de longe, assim, dos europeus, assim, acho que o inglês ainda me dá uma emoção a cada ano de ver alguns jogos e tal, o resto... E nem o campeonato espanhol, por exemplo, não. Às vezes o Atlético de Madrid, por exemplo, eu acho que, porque o campeonato inglês, como você falou, até mesmo o campeonato italiano, um pouco assim, ainda tem alguns times interessantes, nossa, mas a diferença do campeonato espanhol, nossa, o campeonato francês consegue superar o campeonato espanhol na ruindade mesmo dos times, assim, é uma coisa... Então, aquelas goleadas de 6-7-0, por exemplo. Eu acho que, sei lá, tudo isso envolve muito a injustiça da organização desses campeonatos. Por outro lado, não se pode criticar um time pela estrutura que o time constrói e pela organização que o time tem. O que eu acho muito perigoso, que também é um tema delicado hoje em dia no Brasil, é quando você tem o papel presente de empresas. Aí eu já acho mais complicado, porque um clube, a ideia de um clube é ser autogerido, né? E por sócios, enfim, é uma sociedade, não é uma filiação de empresas. Os times, assim, aqui na Alemanha, os times que são associados a empresas, Bayer Leverkusen, o Wolfsburg, o Red Bull, enfim, Hoffenheim, são todos times ligados com empresas, enfim. São times odiados. E eu vejo por quê. Porque são times que perderam a identidade desde o começo, já que uma empresa chegou e comprou, mais ou menos como aconteceu com o Red Bull. E aí você vê, no caso no Brasil,
você vê torcedores, pô, eu vi imagens de torcedores do Palmeiras gritando o nome da Leila, né? Eufóricos, assim, como a dona da Crefisa, como mecenas. E aí, sei lá, eu acho um pouco estranho. Celso Barros experimentou isso no Fluminense, né? E quando foi para as partes de gestões do Fluminense, mostrou que era só um cara que tinha dinheiro para colocar, mas não tinha noção nenhuma do que fazer com gestão e tal. Esses times, isso é complicado. E você fala de empresas, mas não só de empresas. No Brasil, a gente tem a figura muito do empresário, né? A gente tem aqui a ideia de que são poucos times que têm uma empresa que descaradamente investe, como a Leila ou como o Red Bull, mas você tem times que ficam nas mãos de empresários, e tem 5, 7 jogadores do mesmo cara no time. Se o jogador estiver jogando muito, o empresário vende o jogador à revelia do time, sobretudo times mais frágeis financeiramente ultimamente, Fluminense, Vasco, né? Ficam muito nas mãos disso. E acho que há também uma facilidade muito grande, né? Porque, por exemplo, no Cruzeiro, os caras fizeram merda pra caralho, não deu merda pra ninguém, sacou? Todo mundo sai imune, todo mundo sai limpinho, não dá merda pra ninguém. Se a torcida fosse bater nos caras desses, os caras iam fichar todo mundo na polícia, sacou? Aí vai bater em jogador só, não adianta nada, pô. Tem que pegar esses caras, eles ficam muito à vontade, né? Aí, Vinícius, a gente já volta no que seria a questão da justiça de maneira ampla no Brasil. A justiça no Brasil, ela tem classe, né? Então, dirigentes de futebol, assim como dirigentes de empresa e deputados e por aí, essa galera não tem cadeia para essa galera, não tem justiça para essa galera. E eu acho que esse que é um grande problema, porque aí você tem clubes que são patrimônios nacionais, como Botafogo, por exemplo, e, terminou em último lugar do campeonato, perdendo todos os jogos, só ganhando São Paulo. Não pode, cara, o Vasco ser rebaixado novamente, porra. Aí as pessoas que fizeram isso com o Vasco, o que aconteceu com elas? Nada, pô. Você acha que elas perderam dinheiro no Vasco? Que elas tomaram prejuízo com o Vasco, com o Botafogo? Não, ninguém ficou pobre no Botafogo. O Botafogo é que ficou pobre, pô. Não pode isso. Isso é que é injusto com o torcedor, com o coração do torcedor, cara. Tem gente que ama essa parada. Um cara que faz um negócio dele está cometendo um crime contra um patrimônio nacional. Botafogo, Vasco, todos esses times são patrimônios nacionais, cara. Não pode Flamengo, São Paulo, não pode Fluminense, não pode acabar, sacou? Simplesmente assim. Grosso, botou na frente, olha o perigo, close, Júlio César, close! Olha o gol da Alemanha! Não há 7-1 que baste pro Brasil, hein? Um eterno 7-1. O Brasil parece que o 7-1 nunca acaba. Hoje eu preparei vários 7-1, vários. Estou doando 7-1, então vou ser o último. Quem quiser começar, que comece. Vou começar então. Já que o tema é justiça, eu vou dar o meu primeiro. Também tenho 2 7-1, mas o primeiro vai ser para esse sujeito que se chama Elusmar Maggi, sócio do grupo Bom Futuro, que pagou 1 milhão para escalar o Rodinei. Ele queria justiça. Ele teve justiça. Enfim. O segundo vai... esse também é um tema interessante para um futuro episódio. O Philipp Lahm, o lateral da seleção da Alemanha. O Philipp Lahm é um Richarlison da Alemanha. Ele foi muito... É muito complicado em todo lugar que ele jogou. A imprensa, o torcedor, todo o estádio que ele jogava ficavam cantando gritos homofóbicos contra o Philipp Lahm, né? E ele foi perguntado essa semana numa revista se ele aconselharia um jogador a dizer que é gay no meio do futebol. E aí ele disse que não. Esse 7-1 na verdade é um 4-1, vai, porque o Philipp, eu até entendo o lado dele, que aí ele diz que o futebol não está preparado para isso e o jogador não receberia contrato, receberia muita repressão, é melhor que não fale nada, né?
E aí, enfim, eu sou contra, assim, eu acho que foi infeliz essa declaração, eu acho que a gente precisa trazer, ainda mais aqui na Alemanha, pô, que tem uma galera de vários outros esportes que já falou que já colocou a cara a tapa e deu tudo certo, assim. Teve um jogador nos Estados Unidos, em 2017, se eu não me engano, que chama Rodgers, alguma coisa assim, que foi o primeiro jogador, e pelo que eu li, o único até hoje, que se assumiu, que falou que é gay publicamente, e enfim, não teve represálias, na verdade, né? Então achei assim um pouco infeliz do Felipe Lan. Eu acho que a gente, uma discussão que poderia, enfim, que tem que colocar a cara a tapa e, enfim. Poxa, cara, eu entendo, eu acho que entendo ele também. Eu acho que é muito difícil pautar isso no futebol, porque realmente você seria perseguido. E olha que a gente tá falando de um cara que é um cara top de linha do futebol do século XXI. Então, talvez, para ele, isso seria mais de boa. Mas se a gente pensar o nosso país, um país extremamente homofóbico, que não se reconhece como tal, aqui o buraco seria ainda mais embaixo, sabe? Para um cara que se assumisse. Por mais que, com certeza, isso tem que ser pautado, isso tem que ser trazido à baila, sobretudo pelas pessoas que têm influência, né? Que têm voz e tal. Meu 7-1 em dia de revisão de sentença e desse balé jurídico brasileiro que a gente nunca sabe uma resposta final, mas o 7-1 vai para tudo que significa Moro e Dallagnol e Moro, e essa trupe que, de maneira injusta, assaltou a justiça. E a gente vai, né, quase entende um pouquinho o Rogerinho do Ingá quando ele fala que a justiça é muito injusta. E meu outro 7-1, que o Felipe citou o campeonato francês, e eu me lembrei disso, mais uma vez me lembrando da galera da TV Quase, é que, segundo o craque Daniel, o campeonato francês é um campeonato capixaba melhorado. Então, o outro 7-1 é pro campeonato francês. Muito bom, muito bom. Só comentando aí o seu 7-1, Filipenses. O cara do Internacional Maggi lá, ele merece o Maradona, hein? Eu vou defender ele aqui. O Richarlison, você citou o Richarlison deu uma declaração polêmica aí contra o Lisca, não sei se vocês viram também. E falando de defensores alemães também, o Metzelder, né, cara? Ele foi condenado por pedofilia. Não sei se já foi condenado, se foi alguma coisa. Teve alguma coisa relacionada à pedofilia aí com ele. Sinistro. Mas nada disso é meu 7-1. Não vai ser nem pro calendário brasileiro, que merecia também, porra. Que antes de acabar começou, né? Vai ser pra Copa do Brasil, cara. Você falou do formato, Felipe. Eu acho um anticlímax essa Copa do Brasil, com 8 times, 10 times que entram nas oitavas de final, tiram totalmente a graça. Times menores, como o América, que chegou heroicamente na semifinal, perdem para times que jogam 4 jogos e são campeões, cara. Nunca um time que vem do início chega. Não tem graça. E é o campeonato mais valorizado, é o campeonato mais fácil, que dá mais dinheiro. Não faz sentido nenhum. É um jogo contra o próprio produto, eu acho. E não tem jogos bons. Os jogos são horríveis, quase sempre. É 1-0. Não faz sentido nenhum. Meu 7-1 vai para a Copa do Brasil. Parabéns, Palmeiras, campeão. Inclusive, essa coisa aí mudou esse ano. A partir de 2021, os times da Libertadores entram na terceira fase e não mais nas oitavas. Podiam nem entrar, né? Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Se eu fuera Maradona. Depois do troféu 7-1 tem La Mano de Dios.
Troféu La Mano de Deus, esse aí é mais difícil, né? 7x1, tá chovendo 7x1, pô. Estamos deixando dando 2, 3, 7x1. 7x1 é mato. Agora quero ver La Mano de Deus. Quem começa? Que fase. Vou começar de novo, porque o meu 7x1, o meu Maradona foi difícil. Mas, na verdade, eu não tinha nenhum Maradona. E hoje eu li uma notícia que o Noroeste vai jogar a Série A3 do Paulistão contra a Torre Richarlison e o Alexandro. E eu acho mal da hora isso no futebol, no campeonato estadual. Eu sou um defensor do campeonato estadual. Acho mal barato. E acho mal barato ver esses times e essas figurões. Alexandro, que jogou em 739 times no Brasil, cara. Vai jogar de novo, Série A3. Enfim, ninguém vai ver. Mas vai jogar com o Richarlison. Da hora, achei da hora. E o Alexandre jogou nesse stand de time aí e jogou em vários times que foram campeões, né? Foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco, acho que ele ganha Libertadores com o Galo. Tanto que ele é acho que um dos 5 ou 6 maiores artilheiros dos pontos corridos. Pra você ver, né? Ele junto com Dimba e outros. Meu troféu, tava muito na verdade tô meio sem ideia pro nosso troféu Maradona de hoje. Eu dou pra nossa mesa aqui, ó, que é essa mesa de alto nível, essa mesa que é uma água filtrada, classe A, é uma joia, como diria o China. Aí sim. Eu tinha três Maradona, vou escolher aqui na hora. Não, fala os três. Agora não, os 3 não. Um seria pro Fluminense, mas podemos rodar pro Fluminense, não. Vou até cortar essa parte. Não edita. Fluminense, porra, vai pro Fluminense. E, porra, dos times que conseguiram alguma coisa aí, acho que foi o único que terminou feliz mesmo a parada, o campeonato. Foi o Fluminense, conseguiu uma vaga na Libertadores direto, surpreendeu todo mundo. Não foi igual o título do Flamengo, que, porra... Eu ia dar o 7x1 pra mim, porque, pô, foi melancólico, não consegui nem comemorar aquela porra, foi totalmente anticlímax, perdendo de uma forma, parecia que não valia nada. Então vai pro Fluminense, que soube, imagino, alegrar seu torcedor, né, surpreender seu torcedor positivamente. Tava precisando, né, cara? Tinha uns anos já que a gente tava aguardando alguma alegria, né? Tava devendo, com certeza, mas, pô... Legal. Valeu. Bahia e o Fluminense, né? Bahia também, porque conseguiu uma vaca na Sul-Americana, quase foi rebaixado. Pô, e o Vandinho deu o Maradona pra essa mesa vai estar inteira na Libertadores, hein? Pô, pelo menos a gente vai ter emoção. Quando começar, a gente faz um programa aí, ó, tema Libertadores. Especial. Só não pode sair tudo no mesmo grupo. Aí vai acabar mesmo. Pior pro Fluminense ainda. Pior pro Fluminense. Pro São Paulo. O Flamengo também, pô, pegar brasileiro na Libertadores é uma merda. Essa moral do flamenguista é muito alta mesmo, não tem jeito não. Tá, tem dica no final aí ou vamos terminar sem dica? Sem dica? Então, minha dica é a biografia do Jardim Macalé, cara. Só faço o que eu quero. Genial, tô terminando de ler, falta 30 páginas. Lindamente, quem puder ler, que leia. Massa. Ficamos assim, voltamos por aí, quando der, com um tema diferente. Espero que vocês tenham se divertido. Grande abraço, se cuidem, não morram.